O silêncio durou apenas alguns segundos. Na sala de comando, dezenas de telas exibiam pontos luminosos, cruzando o céu do Oriente Médio, enquanto operadores militares acompanhavam cada movimento com uma atenção quase impossível de esconder. Satélites, radares e sistemas de defesa trabalhavam ao limite, mas ninguém conseguia prever exatamente o que aconteceria nas horas seguintes. Milhares de quilômetros dali, famílias observavam pela televisão imagens de explosões, sirenes e mísseis cortando a noite. Para muita gente, aquilo parecia apenas mais um capítulo do conflito entre Israel e Irã. Mas estrategistas militares enxergavam outra história. Cada lançamento, cada comunicado oficial e cada movimento diplomático parecia fazer parte de uma mensagem muito maior. Uma mensagem destinada não apenas a Israel, mas aos Estados Unidos. Durante décadas, o equilíbrio da região foi sustentado pela ideia de que qualquer confronto direto entre essas potências poderia desencadear consequências imprevisíveis para toda a economia mundial. Ainda assim, algo mudou. Em vez de permanecer apenas na sombra de grupos aliados e operações indiretas, o Irã decidiu agir de forma aberta, assumindo publicamente sua posição diante do mundo. Não foi apenas uma resposta militar, foi uma demonstração de capacidade, alcance tecnológico e cálculo estratégico cuidadosamente planejado. Analistas internacionais passaram a discutir um novo conceito, a dissuasão pública, ou seja, mostrar capacidade suficiente para alterar o comportamento do adversário, sem necessariamente provocar uma guerra total. Essa estratégia redefine alianças, influencia mercados financeiros, altera rotas comerciais e muda a forma como governos calculam seus próximos passos. E é exatamente isso que vamos entender hoje. Porque, quando os primeiros mísseis cruzaram o céu, o verdadeiro alvo talvez não estivesse apenas onde todos imaginavam. Se você gosta de documentários que explicam os acontecimentos por trás das manchetes, este canal foi feito para você. Inscreva-se agora, porque cada episódio revela a lógica que move decisões capazes de mudar o mundo inteiro. Para entender esse momento, é preciso voltar várias décadas. Antes da Revolução Islâmica de 1979, Irã e Estados Unidos mantinham relações relativamente próximas. Washington via Teherã como um aliado estratégico em uma das regiões mais importantes do planeta. Tudo mudou quando a Revolução derrubou o Shah Mohammad Reza Pahlavi e estabeleceu um novo governo baseado em princípios islâmicos, liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. Poucos meses depois, estudantes iranianos ocuparam a embaixada americana em Teherã e fizeram dezenas de diplomatas reféns durante mais de um ano. A crise transformou completamente a relação entre os dois países. Sanções econômicas começaram a ser aplicadas. A desconfiança virou política de Estado. Nas décadas seguintes, novas guerras, mudanças de governos e disputas por influência ampliaram ainda mais essa rivalidade. Enquanto isso, Israel passou a considerar o avanço do programa nuclear iraniano uma das maiores ameaças à sua segurança nacional. Cada novo enriquecimento de urânio era acompanhado com extrema atenção. Cada instalação militar era observada por serviços de inteligência. Cada discurso oficial era analisado por especialistas em segurança internacional. Ao mesmo tempo, o Irã investia em uma estratégia diferente das grandes potências tradicionais. Em vez de competir apenas com exércitos convencionais, passou a desenvolver uma rede de aliados regionais, sistemas de mísseis de longo alcance e tecnologias de drones que poderiam aumentar sua capacidade de resposta. Segundo diversos centros de estudos estratégicos internacionais, essa combinação criou um modelo de dissuasão assimétrica, ou seja, um país que possui recursos militares menores consegue elevar significativamente o custo de qualquer ataque
contra seu território. Esse conceito passou anos sendo desenvolvido quase silenciosamente, até que os acontecimentos recentes mudaram completamente o cenário. Pela primeira vez, em muito tempo, uma resposta direta ganhou visibilidade mundial. Milhares de sensores militares acompanharam cada lançamento. Sistemas antimísseis foram ativados. Governos convocaram reuniões de emergência, mercados financeiros reagiram instantaneamente. O preço do petróleo passou a refletir um medo antigo: qualquer instabilidade no Oriente Médio pode afetar uma parte significativa do abastecimento global de energia, mas talvez o efeito mais importante tenha sido político. Especialistas começaram a discutir se aquele episódio representava uma mudança definitiva nas regras da dissuasão regional. A mensagem parecia clara. O Irã queria demonstrar que possuía a capacidade de responder diretamente a ataques considerados estratégicos, aumentando o custo político e militar de futuras operações. Independentemente das interpretações, um fato é inegável: todo o planeta voltou seus olhos para o Oriente Médio. E, naquele momento, a disputa deixou de ser apenas um confronto regional. Ela passou a fazer parte do delicado equilíbrio entre algumas das maiores potências militares do mundo. Enquanto as imagens dos mísseis ocupavam as manchetes do mundo inteiro, outra batalha acontecia longe das câmeras. Era uma batalha de percepção. Generais, analistas de inteligência e especialistas em relações internacionais observavam não apenas quantos projéteis haviam sido lançados, mas principalmente a mensagem transmitida por aquela operação. Na estratégia militar moderna, existe um conceito conhecido como dissuasão. Ele parte de uma ideia simples: impedir um conflito demonstrando capacidade suficiente para tornar qualquer ataque caro demais. Durante décadas, essa lógica foi associada principalmente às grandes potências nucleares. Mas o Oriente Médio desenvolveu um modelo diferente. O Irã investiu continuamente em mísseis balísticos, drones de longo alcance, guerra eletrônica e sistemas capazes de operar em diferentes cenários. Segundo análises do Center for Strategic and International Studies, CSIS, e do International Institute for Strategic Studies, ISSI, essa combinação cria uma rede de resposta difícil de neutralizar completamente. O objetivo não é vencer uma guerra convencional em poucos dias. O objetivo é aumentar tanto o custo de uma ofensiva que qualquer decisão militar passe a carregar riscos políticos, econômicos e estratégicos muito maiores. Foi exatamente isso que chamou a atenção durante os acontecimentos recentes. Em vez de uma reação improvisada, diversos especialistas identificaram sinais de planejamento cuidadoso. Rotas, horários e tipos de armamentos sugeriam uma operação desenhada para demonstrar alcance, coordenação e capacidade tecnológica. Cada lançamento era acompanhado em tempo real por radares espalhados pela região. Cada interceptação era analisada por centros militares. Cada comunicado oficial era cuidadosamente interpretado por governos aliados. Mas existe um detalhe que poucas pessoas perceberam. Na guerra moderna, até mesmo um míssil interceptado pode cumprir sua missão. Se ele obriga adversários a mobilizar aviões, navios, sistemas antimísseis e alianças internacionais, ele já produz um efeito estratégico. É uma demonstração de capacidade. É um cálculo de poder. É uma mensagem, e essa talvez tenha sido a informação mais compartilhada entre especialistas depois do episódio. A capacidade de alterar decisões políticas pode ser tão importante quanto o resultado de uma operação militar. Existe, porém, uma limitação fundamental. Nenhum sistema de dissuasão elimina completamente o risco de escalada. Pelo contrário, quanto maior a demonstração de força,
maior também a necessidade de controle diplomático para evitar erros de cálculo que possam ampliar o conflito. Essa é justamente a preocupação constante de organizações internacionais e centros de pesquisa especializados em segurança global, porque uma crise regional pode rapidamente produzir efeitos econômicos e políticos muito além do Oriente Médio. Se este documentário está mudando sua forma de enxergar as notícias, compartilhe com alguém que também gosta de entender o que acontece por trás das manchetes. Conhecimento se torna mais valioso quando circula. Sente o conflito moderno não acontece apenas no campo de batalha. Ele acontece nas bolsas de valores, nos gabinetes diplomáticos, nos centros de inteligência, nas redes de comunicação e principalmente na capacidade de convencer adversários e que o custo de um confronto será alto demais. Essa talvez seja a mensagem mais poderosa deixada por todo esse episódio. No início desse documentário, nós vimos uma sala de comando iluminada apenas pelo brilho das telas. Agora, voltamos àquele mesmo momento. Enquanto operadores militares acompanhavam cada ponto luminoso cruzando o céu, outra operação acontecia em silêncio. Diplomatas faziam ligações de emergência. Mercados financeiros recalculavam riscos. Navios alteravam rotas. Governos convocavam reuniões extraordinárias. O mundo inteiro estava tentando responder a mesma pergunta. O que realmente significava aquela resposta iraniana? Para muitos analistas, a operação foi construída em várias camadas. A primeira era militar, demonstrar que o país possui meios para atingir longas distâncias e coordenar ações complexas. A segunda era política, mostrar à população interna e aos aliados regionais que sua capacidade de resposta continua existindo mesmo sob pressão internacional. Mas a terceira camada talvez seja a mais importante, a estratégica. Em relações internacionais, existe um princípio conhecido como credibilidade da dissuasão. Não basta possuir capacidade militar. Os adversários precisam acreditar que essa capacidade pode ser utilizada quando determinadas linhas são ultrapassadas. É justamente essa percepção que influencia futuras decisões políticas. Cada governo passa, então, a calcular riscos de forma diferente. Cada ação passa a exigir avaliações mais cuidadosas. Cada escalada passa a carregar consequências potencialmente maiores. Os Estados Unidos acompanham esse processo com extrema atenção. Sua presença militar no Oriente Médio não está relacionada apenas à defesa de aliados. Ela envolve estabilidade regional, segurança energética, liberdade de navegação e equilíbrio geopolítico global. Ao mesmo tempo, o Irã procura ampliar sua posição como potência regional independente, demonstrando que continua sendo um ator impossível de ignorar nas principais decisões sobre o Oriente Médio. É um jogo de influência, um jogo de percepção, um jogo onde comunicação estratégica pode ser tão importante quanto a força militar. Especialistas do setor costumam destacar que guerras modernas são travadas em múltiplos domínios simultaneamente: no espaço aéreo, no ambiente digital, na inteligência, na diplomacia, na economia e principalmente na narrativa. Quem controla a narrativa influencia investidores, aliados, adversários e opinião pública internacional. Por isso, cada pronunciamento oficial é cuidadosamente elaborado. Cada imagem divulgada possui um objetivo. Cada silêncio também comunica alguma coisa. Mas existe outro elemento que merece atenção. Apesar da demonstração de força, todos os envolvidos também possuem incentivos para evitar um conflito de grandes proporções. Uma guerra regional ampla produziria enormes custos humanos, econômicos e políticos para todos os lados. Essa realidade cria um equilíbrio extremamente delicado. Há demonstrações de poder, há respostas calculadas, há aumento de tensão.
Mas também existem canais diplomáticos trabalhando constantemente para impedir que uma crise localizada se transforme em um confronto muito maior. Essa talvez seja a característica mais complexa da geopolítica contemporânea. Ela é construída ao mesmo tempo por mísseis e por negociações silenciosas, por demonstrações públicas de força e por conversas reservadas que quase nunca aparecem nas manchetes. E compreender essa dinâmica significa enxergar muito além das explosões mostradas na televisão. Voltamos mais uma vez, àquela sala de comando. As sirenes diminuíram, os radares continuam ligados, as telas permanecem iluminadas. Mas o que realmente mudou não foi apenas o céu do Oriente Médio, foi a forma como governos, estrategistas e mercados passaram a interpretar o equilíbrio de poder da região. Cada míssil lançado carregava uma mensagem. Cada interceptação transmitia outra. Cada reação diplomática acrescentava um novo capítulo a uma história que continua sendo escrita diante dos olhos do mundo. Talvez seja justamente isso que torne esse episódio tão importante. Ele mostrou que no século XXI, influência não depende apenas da quantidade de soldados ou do tamanho de um exército. Ela depende da capacidade de alterar cálculos, criar incertezas e obrigar grandes potências a reconsiderarem seus próximos movimentos. Por trás das manchetes, existe sempre uma disputa muito maior. Uma disputa por credibilidade, por influência, por posição estratégica. E quem consegue compreender essa lógica passa a enxergar as notícias de uma maneira completamente diferente. Você deixa de ver apenas eventos isolados, começa a perceber conexões, interesses, consequências e, principalmente, como decisões tomadas em uma única noite podem repercutir durante anos em toda a política internacional. Se você chegou até aqui, já faz parte de um grupo que prefere entender os fatos antes de aceitar explicações superficiais. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o próximo documentário vai revelar como outra decisão aparentemente local acabou, alterando o equilíbrio de poder global e influenciando governos muito além das fronteiras do conflito. Porque, na geopolítica, o que parece ser apenas uma batalha quase sempre é apenas a primeira peça de um tabuleiro muito maior.